Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre esporte. Ele pratica modalidades como judô e jiu-jitsu desde os 3 anos de idade. Conquistou diversos campeonatos em diferentes categorias. O destaque é para o wrestling, uma modalidade de luta que ele pratica não somente como atleta, mas também como técnico e formador de equipes. Vamos agora conhecer um pouco dessa história. Com a palavra, Vinícius Calazans. Como o esporte entrou na sua vida? Eu comecei na escolinha da minha avó ela tinha uma escolinha infantil, né? Fiquei lá toda essa fase até finalizar o prézinho. E lá tinha o judô, que era meu tio professor Carlos Augusto. E nós, né, já tínhamos aqui a Academia Calazans Camargo, onde meu pai, ele é um 7º dan de judô, é um mestre de judô hoje. E na época também dava aula e, né, viveu a base do judô e sempre foi a nossa maior influência para participar. O meu irmão, somos em 3, né? E o Paulo e o Juninho, Calazans Júnior, campeão mundial de jiu-jitsu também, todos faixas pretas de judô e faixa preta de jiu-jitsu. Então sempre tinha ali um espelho um pouquinho mais velho do que eu, o Paulo com uma diferença de 1 ano, o Juninho com diferença de 3, que também praticava, né? Então a gente sempre estava entre família, e tinha os primos, todo mundo praticava, e iniciamos na escolinha da minha avó. E logo com 6 anos de idade passei já para academia, para começar a lutar um pouco mais, para competir, já começou um judô um pouquinho diferenciado do que eu fazia na escolinha. Minha avó, na verdade, a escolinha dela era uma escolinha infantil, que, né, é normal, e tinha o judô que acrescentava, né, porque o judô e o balé eram as modalidades da educação física na escola, né. O meu pai, tem o irmão gêmeo dele, meu tio Rubens, praticaram esporte a vida inteira, né, são esportistas aí, desde participaram de futebol, atletismo, karatê, e aí foi se apaixonando pelo judô, né. Meu pai deu aula em outras escolas também, né, fomentou o esporte aí em toda a nossa região, Vale Paraíba, um atleta também, competiu muitos brasileiros, essa é 4 vezes campeão brasileiro, master. E a gente sempre teve esse espelho dentro de casa, né? A gente sempre viu a importância da prática do esporte e uma regra que teve dentro de casa era que quando se completasse a idade de pegar a faixa preta, todos teriam que pegar a faixa preta de judô e só podia sair de casa também se fosse faixa preta de judô. Então virou uma cultura e é o que a gente passa hoje para os nossos filhos também, né? Como foi a sua experiência com o judô e o jiu-jitsu? Logo quando eu peguei a faixa preta de judô, né, de 15 para 16 anos, eu já comecei a dar aula em alguns condomínios como auxiliar, já comecei a, né, assim, parar um pouco de competir judô, mas não deixei de treinar, mas coloquei como uma prioridade já o jiu-jitsu. Então, iniciei o jiu-jitsu na faixa branca, fui tendo toda aquela etapa de graduação no jiu-jitsu e também foi passando o tempo no judô, já era faixa preta, hoje eu sou um sandan, né? Então foi meio que uma coisa acrescentando na outra e comecei a ter maior destaque nas competições das faixas coloridas de jiu-jitsu, né? Então nisso houve essa transição porque, facilitou muito as nossas técnicas do jiu-jitsu, o que a gente sabia já no judô. Então a gente encaixou uma modalidade na outra, né? Então basicamente a gente passou aí nessa transição, já era um faixa preta graduado, né? Quando a gente estava ali começando. No caso, o meu irmão mais velho já competia já também a nível nacional, o jiu-jitsu, então já tinha já aí um espelho, alguém que estava se destacando, e a gente começou a engatinhar na modalidade e hoje virou a expansão que é a gente aí, o nosso nome no jiu-jitsu. Quais são as diferenças entre o judô e o jiu-jitsu? Primeiro que tanto o jiu-jitsu quanto o judô, as modalidades que a gente chama de grappling, né, elas não valem o chute nem o soco. Então é só técnicas de contato. As duas são artes marciais, e artes marciais de origem oriental, né? O jiu-jitsu hoje ele é o Brazilian Jiu-Jitsu, um jiu-jitsu adaptado pelos Gracie, pela família Gracie. E o judô, tanto na regra, né, quanto no formato de graduação, formato de competição, ele é diferente e prevalece a luta em pé. O judô prevalece em pé e tem um tempo que a luta pode ir para o chão e são movimentos muito rápidos, principalmente finalizações e mobilizações, né, para a procura no chão de tentar você estabilizar o parceiro numa posição de 20 segundos, estabilizado, ou você procurar uma chave de braço, um estrangulamento que termine a luta. Já no jiu-jitsu também tem essa parte, porém a luta começa em pé, ela fica o menor tempo em pé e a duração dela, do maior momento, ela no chão. E a luta acontece também em tempos diferentes. Pra você ter ideia, na faixa preta chega a lutar aí no campeonato oficial 10 minutos a luta. E o judô tem um tempo menor. É uma luta, tem o juiz que para sempre a luta, tem as pausas, e já no jiu-jitsu não tem aquela pausa.
né, entre lutas, né, no judô é o que a gente chama de mate, que é o parar. O juiz tem todo, o jiu-jitsu ele é corrido, uma luta mais corrida, e a parte de chão é mais estudada do que a parte de chão de judô. Quais foram as suas principais conquistas no judô? Tive várias conquistas e acho que uma das principais delas, na verdade, que não é nem na parte de competição, foi eu ter o privilégio dos meus melhores amigos estarem compartilhando comigo um local de treinamento, né, e podendo competir. Então a gente conheceu vários lugares do mundo, né, a gente pôde disputar muita coisa e também eu contribuí com hoje o fenômeno que é o meu irmão mais velho, Calazans Júnior, com os resultados que ele tem. Competi sul-americano, fui campeão sul-americano, campeão do Mercosul, lutei na federação da JJE, em todas as fases eu fui vice-campeão mundial, fui campeão brasileiro da IBFJJ, da CBJ, da CBJJ, que é a Federação Nacional de Jiu-Jitsu dos Gracies, né, principal, brasileiro sem kimono, brasileiro de kimono, jiu-jitsu de kimono e sem kimono. Tive aí uma carreira na faixa colorida bem atraente em todas as faixas, em todas as graduações, que é uma das diferenças do judô, é que no jiu-jitsu você sempre compete por graduação, né? O judô é uma coisa que já é aberta na graduação, você pode, um faixa preta pegar um faixa marrom, pegar um faixa roxa, outras graduações. Como foi a lesão que você sofreu no ano de 2012? Naquele ano eu tinha acabado de vencer um campeonato muito importante, onde estava muita gente assim, vendo que eu estava numa grande evolução na modalidade, né, no jiu-jitsu, até meus amigos, meus irmãos, professores nossos, estavam vendo que eu estava numa boa crescente ali. Eu tinha acabado de ganhar um campeonato sem kimono no final de 2011, né, foi no Rio de Janeiro, Niterói, um campeonato que eu tive alguns desafios para poder chegar nele, de treinamento e de viagem também. E acabou que ganhei esse brasileiro, no ano seguinte eu fui lutar o Pan-Americano, em 2012 na verdade, corrigindo essa parte, e que eu sofri uma lesão na primeira luta, uma técnica na verdade que não existe no jiu-jitsu, eu caí numa posição, numa meia guarda, para quem conhece a luta, né, onde o meu pé ficou exposto numa situação que não vale a chave para fora, porque as chaves de jiu-jitsu, elas são todas de acordo com o alongamento e as regiões onde você consegue dar a desistência rápida, que se você for finalizado, que é, né, o símbolo de bater para quem acompanha o UFC, para quem acompanha lutas, né, você tem a desistência, né, que você dá os 3 tapinhas ou pede para parar porque você não consegue. E eu estava com o meu pé numa posição que o adversário não poderia virar para o lado que ele virou. Ele segurou na ponta, fez uma rotação, onde o meu quadril ele deslocou da posição e eu tive uma ruptura total do lábaro no quadril. E aí começou a minha batalha de tentar me recuperar, né? Então isso daí foi um grande marco na minha carreira, me levou a outros resultados, porém nesse momento aí foi muito marcante, né? Nesse ano aí. E também acabou sendo num ano que eu tinha acabado de virar papai também, né? Então eu tive a Gabriela nesse ano, então eu estava numa fase me formei em 2008, eu estava naquela trajetória de trabalhar, treinar, estava vindo também uma criança, então eu estava numa fase bem, assim, de fazer escolhas na minha vida, né? Então foi um marco aí nesse ano. Como foi o processo de recuperação da sua lesão no quadril? Assim que eu voltei, né, eu estava lutando em Irvine, nos Estados Unidos, e assim que eu voltei para o Brasil, eu não sabia a gravidade, né, do problema, e comecei a procurar profissionais, São José dos Campos, cheguei para São Paulo, e todos falavam que ia ser uma recuperação, provavelmente de fazer uma cirurgia, talvez ter que no futuro uma prótese, um desgaste também, que eu não sabia, que não era da lesão, mas era um desgaste mesmo de treinamento, na cabeça do fêmur. Então os médicos ficavam preocupados e saíam fazendo aquela batelada de exame. Até encontrei outras lesões, estiramento no tendão do joelho, encontrei outro rompimento também no ombro que eu nem sabia que eu tinha. Eu confrontei um médico, eu conheci um médico através de uma clínica de fisioterapia muito boa aqui de São José, me indicou um doutor, e aí conversando com ele falou para mim, olha, se você pode ter uma carreira aí de mais uns 10 anos, sem você fazer cirurgia, só que aquilo vai depender do que você estiver disposto a fazer. Você tem que ficar um tempo parado, você tem que fazer um fortalecimento, você não vai poder arriscar, pisar no tatame e sofrer uma lesão parecida. Então, se você conseguir segurar e fazer todo o protocolo de atendimento que eu estou te passando, conseguir acompanhamento com o endocrinologista para segurar a massa muscular, conseguir a fisioterapia, conseguir fazer um fortalecimento, eu acho que dá certo a gente fazer esse trabalho, né? Então, comecei na
Aí conversei com o endócrino, fizemos uma ponte entre o preparador físico, o médico endocrinologista e o fisioterapeuta, todos profissionais amigos meus hoje, né, pessoas que foram anjos da guarda para mim, e aí começamos a pensar em algumas alternativas. E o médico perguntou para mim um dia se eu sabia patinar, né? Se já tinha patinado alguma vez na de patins. E quando eu era garoto, uma paixão que eu tinha era brincar de hóquei, né? Por filmes que eu assistia quando eu era criança. E era uma coisa totalmente diferente da prática que era ensinada dentro de casa, que era luta, né? E aí eu falei, pô, eu sei andar. Inclusive, quando eu era criança, eu cheguei a jogar num time que teve no Sesc, aqui de São José, hóquei, por uns 2 anos, no time que era os Pandas. E aí eu comecei a procurar, cadê esses meus amigos daquela época? Aí comecei a acionar a galera, procurar um, procurar outro, montamos um grupinho em São José e descobrimos na cidade de Taubaté tinha um time de hóquei, né? E eu falei pro médico, olha, para eu ficar andando de patins pra rua ou em alguma quadra, só para, né, eu fazer uma atividade física, eu preferia entrar em algo competitivo, em algo forte, em algo que eu vou dar empenho mesmo, para ficar com essa adrenalina de competição. E aí caiu na hora certa, porque eu tinha acabado de estrear o time de hóquei de Taubaté. E aí eu fui jogar, comecei a treinar, cheguei a disputar um campeonato brasileiro. E aí eu comecei a devagar a voltar alguns treinos de jiu-jitsu. Só que ao mesmo tempo eu também sentia alguns incômodos, mas não sentia nada treinando hóquei. E meu irmão, né, depois em 2012, aí 13, 14, aí ele se classificou para uma competição, onde eu comecei a treinar com ele um pouco também de jiu-jitsu sem kimono. E no jiu-jitsu sem kimono eu via que não me atrapalhava tanto quanto me atrapalhava no de kimono. As situações do meu jogo para aquela modalidade, para o jiu-jitsu, eu me sentia um pouco de incômodo. E quando eu tentei também dar uma resgatada no judô, que era algo, eu senti um pouco meu ombro em alguns movimentos. Então eu senti que as minhas lesões não estavam tão adaptadas quanto eu achei que estava, né? E aí foi a hora das escolhas, né? Do que eu ia realmente para que lado que eu ia. O que é a modalidade wrestling? O wrestling ela é uma modalidade assim, ela é um esporte, né? Não é uma arte marcial, ela é um esporte. Ela tem indícios aí de 700 anos antes de Cristo, que já aconteciam. Para quem não lembra do nome, vai assimilar aí como greco-romano, modalidade chamada de greco-romano. É um esporte olímpico, né? Tem 2 estilos na Olimpíada, o estilo livre e o estilo greco-romano. Eu faço o livre, que é o freestyle, que pode ter a pegada na perna, o greco-romano não pode. O wrestling, para você ter ideia, no mundo, né? Para cada judoca, que hoje é uma modalidade muito difundida no mundo inteiro, o judô, né? Todo mundo já ouviu falar. No mundo, são 5 lutadores de wrestling para 1 judoca, então ela é muito difundida. No Brasil, talvez até mesmo pela difusão muito forte do judô e pelo trabalho muito forte do jiu-jitsu, ela não foi tão difundida, mas hoje já está com uma crescente enorme, já tem vários locais no estado de São Paulo, a nossa equipe também em São José, né? Que faz, e o wrestling é luta, né? Então, uma luta de contato muito parecida com o jiu-jitsu sem kimono, que vale todas as quedas que existem no judô, vale no wrestling, todas as quedas que existem no jiu-jitsu, vale no wrestling, mas no wrestling não tem a finalização, não tem a opção de você desistir, de você bater para acabar a luta. Você acaba a luta com uma diferença de pontos, de 10 pontos sobre o seu adversário, no estilo livre, né? Com 10 pontos sobre o seu adversário, ou quando você faz o que a gente chama de touch, que é o encostamento, colocar a escápula do parceiro, né, as omoplatas, por até 3 segundos estabilizado na lona, no tapete, né? Então a área de treinamento nossa é o tapete, então se você encosta ele dentro daquele raio, você por 3 segundos você ganha. Que no jiu-jitsu, no judô seria o sai-komi, e no jiu-jitsu seria a estabilização, que é você imobilizar o seu parceiro parado naquela situação. Então assim você ganha. Então tem 2 formas de vencer, ou por 10 pontos de diferença, então se tiver... ou vou ganhar ou de 10-0, ou de 15-5, depende, né? Ou por encostamento. Como o wrestling entrou na sua vida? Logo que São José dos Campos, eles sediaram um campeonato, em 2006, a gente foi assistir, né? Eu, meu irmão, alguns amigos, vamos ver. E vimos que dava pra gente lutar aquilo ali, dava pra gente tentar ver o que era, né? Se tinha alguma oportunidade, até mesmo brilhou os olhos por ser uma modalidade olímpica, né? Então a gente, é uma modalidade olímpica, jiu-jitsu não é, mas, né, vamos ver como é que faz pra gente começar a treinar. E a cidade começou a ter que montar uma equipe para lutar os Jogos Abertos do Interior. E a Secretaria de Esportes fez contato com algumas pessoas que chamaram o pessoal da nossa academia para tá indo treinar. A gente foi treinar, só que os nossos treinos naquela época, né, eram assim, 3 meses antes dos Jogos Abertos ou 3 meses antes do Campeonato Brasileiro. A gente não treinava sério, mas a gente sempre estava ali treinando um pouquinho, né? E por ter a base das outras modalidades, é uma coisa que facilitou muito para a gente começar esse projeto, né? E aí começamos a treinar,
Só que devido, né, a essa lesão que eu tive nesse meio tempo, 2 anos aí, praticamente eu fiquei sem lutar. E logo no final do ano, teve os Jogos Abertos, onde eu já tinha sido convidado para ser um dos coordenadores da equipe de São José. Comecei como atleta, passei para coordenador em 2011. Montei a minha equipe, a São José pediu que a equipe não fosse mais composta por atletas de judô e atletas de jiu-jitsu, que eu fizesse uma triagem entre esses grupos para montar uma equipe realmente de wrestling, que fosse treinar wrestling, tivesse uma rotina de wrestling. Então eu comecei também como técnico, então eu coordenava, era atleta, era técnico. E logo que eu tive essa lesão, não tinha mais como eu estar treinando, e aí acompanhava alguns treinos do meu pessoal, passavam-se os treinos. E um atleta da minha equipe, ele machucou, né? Ele sofreu uma lesão no pé, Renan Sankar, ele sofreu uma lesão no pé e não ia poder lutar, ele estava cadastrado. E eu também estava cadastrado como atleta, porque meu irmão naquele ano ficou cadastrado como técnico. E ele machucou uma semana antes, e aí no dia lá, quando faz a pesagem, tem que bater o peso para quem vai lutar. Mas não é indicado qual é o atleta que vai lutar. Só tem que chegar na hora que ele que der o peso luta. E faltava assim 4 quilos para eu poder alcançar, né? Então nessa semaninha eu fiz um trabalhinho para bater o peso, consegui bater o peso, só que a ideia era só pesar e não lutar. Quando eu vi o adversário da primeira luta, eu falei, olha, acho que não estou muito no ritmo, mas né, estou com um pouquinho de fôlego aqui, acho que eu consigo lutar essa primeira luta. Lutei, não senti dor nenhuma, lutei a segunda, lutei a terceira, acabou que eu fui para a final. E aí eu falei, caramba, acho que eu não estou tão ruim assim, estou bem, né? Dá para eu começar aí. E esses atletas que vinham lutando me convidaram para lutar a Copa Brasil, que ia ter no final do ano, ia ter aqui outros países como Japão, Rússia, ia ter vários países disputando esse campeonato aqui no finzinho de 2014, né? E continuei meu treino. Aí eu estava com 78 para lutar os jogos, tirei para 74, aí tirei para 70 quilos, ia ter 2 quilos de tolerância, lutei na categoria até 72 quilos, acabei ficando em 5º lugar, perdi para um russo, né, nesse peso. E eu fiquei bem contente já pela superação que eu tive naquele momento, né? Então já fiquei feliz pra caramba por ter conseguido não sentir nenhuma dor, ter um resultado expressivo, talvez naquele momento, naquela Copa, um dos melhores resultados que o Brasil teve no estilo livre. Como foi a sua participação na seleção brasileira de luta olímpica? Em janeiro de 2015 foi divulgado, né, em 2014 foi divulgado que ia ter a seletiva nacional, em janeiro de 2015. E aí, como eu tinha feito essa sequência do ano de 2014, de ter lutado os Jogos Abertos, ter lutado a Copa Brasil, eu pensei, poxa, eu vou continuar no peso na categoria 74 quilos, ia ter uma tolerância de peso ainda, 4 quilos de tolerância, então eu podia ficar bem no peso que eu já tinha antes, né, para poder lutar. E aí eu fui para essa seletiva. Então fiquei no final do ano ali treinando. Consegui lutar, fiz 5 lutas naquele dia, fiz a final com o atual atleta da seleção brasileira, o Pedro Rocha, e que hoje ele é atleta na categoria 84 quilos na seleção brasileira, e nessa final ele me venceu aí por um ponto ainda que eu acabei pisando para fora na área, e acabou que fui convidado para estar aí compondo a equipe de treinamento do Rio de Janeiro, né? E tinha um técnico na época, era um búlgaro, estava aqui, professor Ivan, e também gostou muito do meu estilo de treino, até mesmo porque por causa de um pouco de técnica de judô que eu aplicava durante a luta, ele gostava desse estilo. Já tinha um aluno meu na época, o Juliano Carvalho, que já estava compondo a seleção brasileira, e aí eu fiquei no Rio hospedado na Marinha, no Cefam, e fizemos esse treinamento. Na sequência de treinamento teve o convite para poder ir para Cuba, e quando chegou em Cuba foi um fato muito curioso, né? Que já pela seleção brasileira comecei a conhecer outras pessoas, e eu vi que o que a gente treinava, né, aqui na nossa academia não era muito um wrestling, era uma mistura de wrestling com jiu-jitsu sem kimono, era uma coisa muito adaptada. E eu vi que eles tinham um algo a mais lá para estar ensinando para a gente. Aí começou a vir essa curiosidade de aprender também como técnico e a necessidade de ter um técnico. Até então eu era o meu técnico, não tinha ninguém que me ensinava, né? E comecei a procurar alguns clubes que tinham. Na época foi o SESI de Osasco, tinha um professor cubano lá. Comecei a ir lá com meu irmão, outros amigos, né? A entender um pouco mais sobre a modalidade e veio essa sequência aí da vitória de ter entrado na seleção brasileira, que foi meu primeiro marco aí na carreira na luta olímpica, né? Voltando uma lesão e sem muito conhecimento na modalidade, consegui chegar aí na seleção brasileira. Como é a equipe joseense de wrestling? Olha, a equipe de São José dos Campos hoje ela é uma das melhores equipes do Brasil, né? Nós temos aí hoje 10 atletas na seleção brasileira,
São 5 atletas em peso olímpico, 5 atletas em pesos não olímpicos. Entre os atletas, eu sou da categoria 74, o atual titular da categoria 74. Nós temos atletas que disputou a Olimpíada Rio 2016, Laís Nunes. Nós temos aí um currículo enorme, né? Campeões de Jogos Abertos 3 vezes seguidas, campeões paulistas 3 vezes seguidas. E temos um técnico hoje cubano, o professor Nisdani, que é contratado via confederação. Então acaba que uma das sedes da Confederação Brasileira hoje é a equipe de São José dos Campos. A equipe de São José dos Campos, os atletas, eles são... É um grupo muito unido, né? É um grupo que eu coordeno a equipe hoje, né? Então é um grupo que fica ali muito próximo, que seguem o plano de treinamento, que seguem a conduta realmente esportiva que a gente sempre prezou no esporte, né? Então acho que a equipe de São José dos Campos, com certeza, cada dia vai ser um passo a mais que ela vai estar dando. Como atleta, quais são os seus projetos para o futuro? Olha, agora eu estou na seleção brasileira, né? Na seleção brasileira, categoria 74 quilos, um peso olímpico. Então, já de ser um peso olímpico, tu já vê que o atleta, quando ele entra nessa categoria, ele quer tentar uma Olimpíada, né? E para isso eu tenho ainda várias disputas, né? Tem agora treinamentos e vai ter o Pan-Americano. O Pan-Americano vale 2 vagas para os Jogos Pan-Americano. E aí é uma sequência de eventos que vai classificatórios, vai entrando para o ranking internacional e aí você vai colhendo os seus resultados, né? Uma grande curiosidade até mesmo dessa categoria, porque no ano de 2008, quando a gente começou a modalidade, o meu irmão mais velho, né, Juninho Calazans, o Cláudio Calazans Júnior, ele era da seleção brasileira nessa categoria. Quando a gente começou, ele entrou para a seleção nessa categoria e hoje tem mais um irmão dele aí, o Caçula, né, representando nessa categoria 74 quilos. É um fato bem curioso aí, que me dá vontade aí de treinar cada vez mais para tentar ter um bom resultado para o Brasil, para São Paulo, para São José dos Campos, para a minha equipe, poder contribuir aí com o nosso esporte no geral, né? Então, com certeza, tentar chegar aí numa Olimpíada, num Pan-Americano, num campeonato assim. O Com a Palavra de hoje fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima.